boa tarde. Queria desde já agradecer a disponibilidade e a prontidão com que acederam a vir-nos dar os vossos contributos a este grupo de trabalho, que se destina a fazer audições no sentido de melhorar ou de recolher formas de podermos tratar os abusos sexuais de menores de uma forma mais holística, mais preventiva e de forma mais eficaz, e ver o que é que podem ajudar-nos enquanto parlamentares e legisladores no sentido de podermos fazer aqui alguns percursos de melhoria. Portanto, foi requerido pelo Grupo Parlamentar do PSD a audição do Grupo Vita e, portanto, eu vou só dar-vos uma ideia do funcionamento da audição, em termos de tempo que dispõem uns e outros, para depois também se poderem organizar. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD irá fazer uma pequena apresentação do requerimento que fez para a vossa audição. Segue-se depois 10 minutos da vossa responsabilidade para os contributos e as sugestões que nos quiserem apresentar. De seguida segue-se uma ronda de questões ou também de considerações dos senhores deputados sobre algumas questões e esclarecimentos que vos queiram colocar, e depois finaliza-se com 10 minutos novamente para poderem responder e dar os esclarecimentos que entenderem pertinentes no final dessa ronda. Muitíssimo obrigada. Eu vou agora passar a palavra, então, à Sra. Deputada Cristiana Freira, do PSD, no sentido de apresentação do requerimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, Sra. Coordenadora. Eu começo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por endereçar uma palavra de boas-vindas e de agradecimento pela disponibilidade demonstrada. De facto, a oportunidade desta audição e a pedido do PSD justifica-se porque, no pós-conhecimento do exaustivo diagnóstico que foi traçado no relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais e das Crianças, na Igreja Católica, intitulado por Dar Voz ao Silêncio, aquilo que conhecemos convocou-nos a todos para uma reflexão, mas também para os decisores políticos sobre estas matérias. Tivemos conhecimento que, na sequência daquilo que foi revelado, foi criado e constituído o Grupo Vita, da iniciativa da Igreja Católica. Temos conhecimento que esta entidade se apresenta como uma entidade isenta, e, portanto, pese embora ainda o recente trabalho que tem desenvolvido, de alguns meses, entendemos que seria de extrema importância ouvir-vos e, portanto, eu nesta primeira minha intervenção limito-me apenas a justificar a oportunidade da audição, relegando para momento posterior algumas questões que temos preparadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Diria agora a palavra para fazerem, então, uma apresentação da forma que entenderem mais conveniente. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, naturalmente, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Vita, agradecer este convite e a possibilidade de estarmos aqui hoje, no fundo, a refletir aqui sobre estas questões. Da nossa experiência na área da violência sexual, porque todos somos profissionais que trabalham nesta área há muitos anos, e também, enquanto Grupo Vita, temos aqui um conjunto de sugestões e gostaríamos de salientar aqui algumas questões que consideramos importantes. Primeiro, em Portugal, pensamos que é necessário e urgente conhecer a problemática da violência sexual em crianças e jovens de uma forma mais aprofundada. É necessário realizar-se um estudo a nível nacional, envolvendo não apenas crianças e jovens, mas também adultos, os chamados estudos retrospectivos, para melhor conhecermos não só a prevalência, mas também a natureza destas situações. Este estudo deve ser realizado nos diferentes contextos onde as crianças e jovens se movimentam, como seja a escola, o desporto, as casas de acolhimento residencial e, naturalmente, também a igreja. Em segundo lugar, sublinhamos a necessidade da criação da figura do provedor da criança, com o objetivo de representar os direitos e interesses das crianças e dos jovens à luz do compromisso de Portugal no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Uma figura que deve ter capacidade de coordenação, execução e monitorização das políticas sobre os direitos da criança. Entendemos também que é necessário e urgente definir uma estratégia nacional de prevenção da violência sexual contra crianças e jovens, envolvendo entidades públicas e privadas. Sabemos que o tema da sexualidade integra já o segundo grupo da Educação para a Cidadania, ou seja, é obrigatório pelo menos em 2 ciclos do ensino básico. Neste tema fazem-se algumas reflexões sobre diversos temas, a identidade de género, os direitos sexuais e reprodutivos, a violência nas relações de intimidade, os comportamentos de risco, e entendemos que este tema
deve ser alargado e abranger também de forma mais objetiva a prevenção do abuso sexual e tornar-se num domínio de natureza obrigatória desde o ensino pré-escolar, mantendo-se até ao final da escolaridade obrigatória, quer seja no ensino público, quer privado. Temos disponíveis na literatura vários estudos de meta-análise que avaliam a eficácia destes programas de prevenção primária do abuso sexual implementados em contexto educativo e que concluem pelo impacto positivo dos mesmos nos conhecimentos e competências de proteção das crianças, quando desenvolvidos ao longo do tempo e com metodologias mais ativas, dinamizados por adultos significativos e numa perspectiva sistémica. Estes programas, gostávamos de reforçar, não significam, como por vezes se afirma, que se responsabilizem as crianças pela sua proteção. Assim, é fundamental desenhar e implementar um programa de prevenção do abuso sexual com especificidades em função das diferentes faixas etárias, o que implica também a formação e a capacitação dos agentes educativos para a aplicação desse mesmo programa, bem como, naturalmente, a definição de uma entidade reguladora que, para além do Ministério da Educação, entendemos que deveria ser uma entidade com competência na área da infância e da juventude, como, por exemplo, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. É necessário também pensarmos de forma séria em programas de intervenção terapêutica especializados a todas as pessoas que cometem crimes de natureza sexual contra crianças e jovens. De acordo com os mais recentes dados da DGRSP, 2021, a maioria dos agressores sexuais cumpre suspensão da execução da pena com regime de prova. Porém, em apenas cerca de 20% dos casos, se verifica a concomitante obrigação judicial de frequência destes programas. Sabemos ainda que os serviços com equipas especializadas em Portugal são reduzidos, quase inexistentes, sem que haja uma intervenção continuada ao longo do tempo. Os nossos serviços de saúde também não têm uma capacidade de resposta adequada. Por isso, reforçamos a necessidade de uma intervenção especializada para agressores sexuais, seja para os que estão em prisão efetiva, seja na comunidade, com um regime de obrigatoriedade. Sobre estes programas, gostávamos de salientar que, apesar da terapia de grupo ter sido sempre a modalidade predominante no tratamento específico dos agressores sexuais, as evidências mais recentes indicam que há vantagens numa abordagem individual e especializada em função também da natureza do crime sexual. Logo, os programas de grupo devem ser complementados com uma abordagem individualizada. Assim, entendemos importante a criação, a formação contínua e a supervisão de equipas multidisciplinares especializadas neste tipo de intervenção a nível nacional, prever-se a possibilidade de condicionar a duração da suspensão provisória do processo ao período necessário para a efetiva conclusão do programa de intervenção terapêutica e que, após decisão de pena suspensa, seja aplicada uma pena acessória de obrigatoriedade de frequência de um programa de intervenção terapêutica. Sabemos ainda que é necessário a realização de estudos a nível nacional para uma avaliação mais precisa das taxas de reincidência. Por fim, antes de dar a palavra ao Dr. David, que é advogado e que falará aqui de outros conteúdos, salientar a necessidade de formação específica sobre esta problemática para os profissionais das diversas entidades que trabalham com crianças e jovens e formação também aprofundada, porque já existe, mas não é suficientemente aprofundada, para os auditores de justiça, bem como para os magistrados judiciais e do Ministério Público e para os advogados. David. Boa tarde. Começo por fazer minhas as palavras da doutora Ruth Agulhas, após o agradecimento e por louvar os trabalhos aqui do grupo. Acho importante ouvir várias entidades sobre esta matéria e o Grupo Vita certamente terá um contributo para dar. No que respeita à legislação, e eu sei que é o objeto do grupo, tanto quanto foi possível apreender eventuais modificações à lei, eu começo por dizer que a lei, no geral, não está mal. Os problemas, em grande medida, são, como é em grande medida no sistema de justiça, a prática. E esses problemas já foram identificados pela doutora Ruth Agulhas. Sem prejuízo, parece-me que ainda assim há pontos que podem ser melhorados. E um deles, é incontornável neste tipo de casos, é o da prescrição. A prescrição neste tipo de crimes é curta e é um tipo de crimes que, pela sua especificidade, e o direito também vai buscar à psicologia e à sociologia e à própria criminologia as suas, de algum modo, a sua inspiração. É necessário alargar este prazo, parece-me, mas é necessário não tornar os crimes materialmente imprescritíveis, por várias razões. Uma dessas razões é, desde logo, que isso é prejudicial, é contraproducente, leva ao arrastamento indefinido dos processos e leva a que os processos
a maior probabilidade de erro judiciário. Mas ainda assim o prazo é curto. Isto parece-me bastante evidente. O facto de o crime não poder prescrever antes dos 23 anos não é o suficiente para que a vítima possa lidar com o impacto que este tipo de ilícitos tem. Estas vítimas experienciam, quase sem exceção, uma grande dificuldade em revelar o crime de que foram vítimas. Na sua maioria, mantém o silêncio durante anos a fio, décadas. Existem vários fatores que inibem esta revelação. Temos a vergonha, a culpa, o medo das consequências negativas para si ou para terceiros, sentimentos de lealdade para com o agressor, muitas vezes, receio de estigmatização. E este processo de tomada de decisão, não estou a dizer nada de novo certamente, já foi amplamente debatido aqui, não tenho dúvidas, mas não é demais repeti-lo. Também é dificultado pela natureza muito traumática deste crime, que tornam este crime específico. Específico não no sentido jurídico, específico pela sua natureza e pelas suas características. Por outro lado, a capacidade de revelar e de se confrontar com o próprio facto e de interiorizá-lo é potenciada pela maturidade cognitiva, emocional, social, moral, o que seja, que permite não só compreender o que foi vivenciado, reconhecendo-se enquanto vítima, mas também ser capaz de tomar a decisão de denunciar. E este é o passo importante, quando falamos de prescrição, é o momento da denúncia que mais releva, porque depois, quando temos o processo em curso, temos os fatores de suspensão e de interrupção que alargam substancialmente o prazo. E, portanto, não cabe ao Grupo Vita, evidentemente, apresentar aqui propostas de política legislativa, isso caberá, naturalmente, a Vossas Excelências que decidirão o que é que faz sentido, mas parece-nos que uma prescrição que ocorra antes dos 30 anos é um prazo de prescrição curto para este tipo de crimes. Claro que o alargamento do prazo não pode ser tal que provoque uma distorção no sistema, no sentido em que há crimes que o Código Penal pelo menos qualifica como mais graves, ao qual o Código Penal e a legislação extravagante atribuem penas superiores que prescreverão antes, mas a natureza do crime poderá justificar o seu tratamento especial e o seu tratamento autónomo. Este na perspectiva da prescrição. Ainda na perspectiva da repressão, que é disso que falamos, embora a prescrição seja um pressuposto da repressão, parece-nos também que os artigos 69b e 69c do Código Penal, a propósito da proibição do exercício de funções por crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual, no caso do B, e proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais, podem ter um prazo curto perante aquilo que são as necessidades que fazem sentido. E não apenas as necessidades punitivas, mas este tempo, o aumento do tempo mínimo, justifica-se com a própria necessidade de mais tempo para que as pessoas que cometem crimes possam beneficiar de um processo de intervenção terapêutica especializada, sabendo nós, como já foi referido pela doutora Ruta Agulhas, que há um elevado risco de reincidência, que é exponenciado quando não há quando isto não é tratado atempadamente. Por último, e eu sei que podemos já estar a exceder o tempo, mas vou concluir muito rapidamente, porque não é só de repressão que falamos, a repressão já chega tarde, interessa também a componente da prevenção. E a componente da prevenção é difícil, porque, como sabemos, isto é discutido em vários âmbitos, e o Grupo Vita conhece bem esta realidade, há uma tendência para as notícias de crimes não saírem das instituições, sejam elas quais forem, muitas vezes as escolas, muitas vezes outras instituições de cariz particular, e há uma tendência de conservação da instituição, por vezes para não incorrer em denúncias que podem, de algum modo, ser mal recebidas. Isto acontece nos vários ramos, nas várias áreas da sociedade. E o prazo de prescrição, e a criação de mecanismos que potenciem a denúncia parece-nos essencial. A criação de canais de denúncia parece-nos importante, talvez até a obrigatoriedade dessa denúncia. Nós já temos para os funcionários um dever de denúncia, pese embora não haja consequência para a violação desse dever de denúncia. Sabemos bem também qual é a razão para que não haja um dever generalizado de denúncia. O nosso passado histórico leva a que não queiramos um dever generalizado de denúncia, leva a que não queiramos conviver com uma delação permanente e esse risco. Mas, quanto a este tipo de crimes, perante o receio de denúncias e perante o receio das consequências que essas denúncias possam ter, é importante facilitar essa denúncia através da criação de canais e é, inclusivamente, importante tornar, em vários casos, inclusivamente em instituições privadas que lidem com crianças, essa denúncia obrigatória, não apenas porque essa denúncia é fundamental para o início dos processos, mas também porque a obrigatoriedade é uma condição de licitude para a informação sair da própria instituição. Isto para concluir, os canais de denúncia parecem-me importantes, os mecanismos que criem uma responsabilidade para pessoas coletivas pela não implementação de canais de denúncias e não seguimento das denúncias efetivamente apresentadas
parece-nos também importante e, naturalmente, a eventual criação de um regime sancionatório para o incumprimento de obrigações de supervisão, formação, implementação de guias de conduta e mecanismos de prevenção ou mesmo de omissão de denúncias ou fomento dessa omissão. Isto era o que teríamos a dizer neste primeiro momento. Muito obrigada. Não vai? Não. Ok. Então, eu vou passar desde já a palavra à senhora deputada Cláudia Santos, do PS, para qualquer questão que queira colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu cumprimento esta delegação do Grupo VITA. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha de grande pertinência a criação deste grupo, porque vemos nele um propósito de intervenção sistémica e não meramente episódica relativamente a crianças vítimas de crimes sexuais no contexto da Igreja Católica, mas também relativamente a adultos vulneráveis. E, portanto, achamos que a existência deste grupo é um dos sinais de que o relatório, que é muito importante e que foi tornado público pela Comissão Independente, a existência do grupo é um dos sinais de que não houve um interesse momentâneo por um assunto que é tão relevante para toda a comunidade. É um sinal de que esse interesse deve manter-se. Portanto, devemos assumir os crimes sexuais contra crianças e contra adultos vulneráveis como uma verdadeira prioridade política criminal, e este grupo de trabalho tem o propósito de, no final do seu trabalho, apresentar um contributo que possa melhorar a resposta. E é, portanto, por causa disso, queria deixar algumas questões. Fizemos alguma pesquisa sobre a atuação do Grupo VITA e verificámos que têm uma linha de denúncia, quer telefónica, quer online. E gostávamos de ter uma percepção sobre o modo como tem funcionado essa linha de denúncia, se acham que as vítimas se sentem confortáveis recorrendo a ela e se a implementação de outros canais de denúncia é ou não absolutamente indispensável. Nós achamos que sim, e pegando naquilo que acabou de ser dito, nós acompanhamos, claro, a ideia de que não deve haver um dever de denúncia para todos os cidadãos por todos os crimes de que têm conhecimento. Conhecemos, aliás, a frase célebre do Sr. Professor Figueiredo Dias, quando dizia que o Código de Processo Penal não quer tornar cada cidadão polícia do outro. Isso para nós é claro. Agora, o que achamos é que existem contextos específicos em que provavelmente esses deveres de denúncia devem ser alargados. E a minha pergunta muito concretamente é: no contexto específico da Igreja Católica, acham ou não que esses deveres de denúncia deviam ser alargados? Até porque, ao incumprimento desses deveres de denúncia, corresponde uma possibilidade de responsabilização criminal. Por outro lado, gostava também de ouvir, e o meu tempo está a acabar, gostava de ter respostas quanto a um outro aspecto que me parece muito relevante. Na intervenção inicial foi sublinhado um aspecto que me parece essencial, que é a necessidade de respostas integradas e individualizadas. Às vezes confundem-se os conceitos, mas na verdade estamos a falar sobre coisas muito diferentes, ambas são indispensáveis. As respostas integradas são respostas ao mesmo tempo de justiça, terapêuticas, assistenciais e por aí adiante. As respostas têm de ser integradas, isso parece-nos claro. Mas, além disso, têm que ser individualizadas. Quer a terapêutica, quer a de justiça, quer a assistencial, têm de ser individualizadas. E, portanto, a minha questão é, nós temos falado muito sobre crianças, mas não temos falado tanto sobre adultos vulneráveis. E a minha questão é a seguinte: relativamente a eles, existem respostas individualizadas que nos possam antecipar, ou as respostas de que estamos à procura para as crianças são semelhantes àquelas de que carecem os adultos vulneráveis? E para já, eram estas as questões que queria deixar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Cristiana Freire, do PSD. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria de começar por salientar que a verdade, e pese embora todas as reflexões que possamos fazer sobre estas matérias, a verdade é que elas, que desde sempre mereceram de facto a reprovação e a incompreensão de todos nós,
mas a verdade é que conheceram também um longo período de desvalorização e desconsideração, não só na Igreja, mas também na Igreja. E, portanto, a maioria, ou a grande parte destes crimes, e talvez outros que nunca chegamos sequer a conhecer, cometidos contra as crianças, também não é punido precisamente porque ele não chega ao conhecimento das autoridades judiciárias. Portanto, eu aí até sou levada a concluir que a legislação também tem evoluído e, portanto, ela não está de todo desadequada, mas a verdade é que estes crimes também não são punidos, não só por ausência da manifestação da própria vítima, como por omissão de alguém que também devia ter deveres de denúncia, não vamos agora olhar ao dever apenas e só legal, de apoiar, mas também por desvalorização, por encobrimento, por ocultação, o que também não podemos deixar de salientar. E por isso a importância da constituição destes grupos, talvez a importância da constituição também deste grupo Vita, que permite dar também continuidade e, de alguma forma, ir contra esta ideia de que tem que se encobrir e tem que se ocultar. O que eu acho que o benefício de estarmos a falar sobre este assunto é precisamente desocultar também estas realidades. E a este propósito, também dentro daquilo de alguma pesquisa que fizemos aqui sobre o vosso trabalho, que é recente, mas que tem sido intenso relativamente a algumas matérias, deparei-me aqui com um relato que a doutora Ruth Agulhas fez a propósito da Jornada Mundial da Juventude, em que houve o conhecimento que muitas vítimas descompensaram, ou seja, foi uma altura em que, de repente, tudo era igreja e, portanto, houve muitas vítimas que nessa altura houve um estímulo associado àquela memória que tiveram e, portanto, que falaram pela primeira vez nessa altura, tendo inclusivamente relatado o caso de uma mulher de 82 anos que demorou 70 anos a falar sobre o assunto. E, portanto, a pergunta que eu também gostaria de colocar e que de alguma forma também já foi: quanto tempo demora uma vítima a dar voz ao silêncio? Quanto tempo demora uma vítima, ou quais são as circunstâncias que nós também, enquanto sociedade, podemos levar a que elas não existe este bloqueio de denúncia dos crimes? Porque a partir daí todos podemos, de facto, convergir naquela que seja a solução legislativa mais adequada e robusta, que assegure naturalmente todo o equilíbrio e toda a arquitetura do processo penal e das garantias, mas há ainda um caminho também a percorrer até esse momento, não é? Até essa altura. E, portanto, aquilo que eu também pedia era um contributo e uma referência que já foi feita relativamente ao dever de denúncia, nomeadamente no seio da Igreja, ou até no âmbito de outras pessoas coletivas que tenham a seu cargo, nomeadamente crianças. E se de facto esta questão da prescrição, ou melhor dizendo, porque eu acho que aquilo que está agora a ser verdadeiramente, não é um aumento dos prazos prescricionais, antes o início da contagem do prazo, que é isso que está aqui em causa, porque quando não, podemos também induzir aqui em alguma confusão, que não foi essa, portanto, digamos que o sentido que merece um amplo consenso aqui relativamente a estas matérias. Eu, só para finalizar, e não posso deixar de fazer um bocadinho esta nota à margem daquilo que também temos vivido nos últimos tempos, gostaria de referir que os abusos sexuais e a violência sexual são utilizadas como armas de guerra neste momento. E eu não posso deixar de fazer esta referência para percebermos o impacto e a agressão e o horror que é um crime desta natureza, quando ela é usada precisamente em conflitos de guerra como uma arma de guerra, e a comunidade internacional tem refletido sobre este assunto e, portanto, naturalmente que eu queria fazer, pelo momento que vivemos, também esta referência para precisamente alertar e para sinalizar a violência que são os crimes deste abuso e desejar-vos naturalmente que o trabalho seja profícuo e contínuo sobre estas matérias. Muito obrigada. Muito obrigada. Sra. Deputada, passaria agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os representantes do Grupo Vita, agradecer
ainda o curto trabalho que têm vindo a desenvolver e agradecer aqueles que foram os contributos que trouxeram no início desta audição, que eu fiquei muito agradada em ouvir e vou já explicar porquê. E parece-me que estes contributos são importantes porque nos vão fazer chegar a um texto comum que vai certamente contribuir para que possamos encontrar não uma solução ótima, mas aqui alguma forma de promovermos e protegermos as nossas crianças destes crimes hediondos. Neste grupo de trabalho, a doutora Carla Ferreira, da APAV, numa audição semelhante a esta, veio-nos trazer dados e números que eu diria que são chocantes e que nos devem fazer refletir bastante sobre aquilo que queremos enquanto sociedade e sobre aquilo que nós não podemos tolerar enquanto sociedade. A Iniciativa Liberal tem feito isso, apresentámos diversos projetos neste Parlamento, na sessão legislativa anterior, para a promoção dos direitos das crianças, e também se disse aqui, em algumas audições, que nós não temos dados em Portugal e não temos dados que sejam representativos em Portugal. E parece-me aqui que, como também referiram, que a realização de um estudo e de um inquérito é absolutamente necessário. A Iniciativa Liberal apresentou um projeto de resolução precisamente para a realização desse inquérito. Fomos alertados pela doutora Ana Nunes de Almeida, que fez parte da Comissão Independente, precisamente para a necessidade da realização desse inquérito, e lembro-me de ficar muito chocada com os números que ela nos trouxe, e que nos diziam que 1 em cada 5 crianças é vítima de violência sexual na Europa. E a verdade é que estima-se que em Portugal possamos ter números muito semelhantes a este e, portanto, já disseram, e eu queria reforçar a necessidade da realização destes inquéritos. Por outro lado, e relativamente ao prazo de prescrição, e foi um dos motivos pelo qual eu fiquei contente com a vossa intervenção inicial, naquela que foi a senda do relatório da Comissão Independente, vários partidos apresentaram projetos para alargamento do prazo de prescrição para os 35 anos, todos, à exceção da Iniciativa Liberal, que foi um pouco mais longe e apresentou um prazo de prescrição de 40 anos. Os motivos são vários, desde logo o facto de este crime se acontecer maioritariamente no seio da família, homens. Sabemos também que a dependência emocional e financeira destas pessoas, quando está aliada ao facto de os dados nos dizerem que os jovens saem cada vez mais tarde da casa dos pais, vem influenciar muito a incapacidade delas terem vontade para denunciar estes temas, e eu queria perceber o que é que vocês acham deste prazo de alargamento concreto dos 40 anos. Também queria perceber, e um bocadinho do que vocês disseram na vossa intervenção inicial, principalmente o Dr. David, queria que nos guiasse um bocadinho sobre as alterações a fazer ao artigo 68b e artigo 69c do Código Penal, que disse que tem um prazo curto para as necessidades que nós temos aqui que acautelar, e eu queria perceber um bocadinho o que é que vocês consideram que poderia ser o trabalho legislativo a fazer nessa matéria. E, por fim, a criação do provedor da criança. A Iniciativa Liberal apresentou um projeto de lei para a criação desta figura, que foi rejeitado na sessão legislativa passada. Portugal tem sido interpelado por diversas instituições internacionais acerca da necessidade da criação desta figura, que seja uma figura autónoma, e a Iniciativa Liberal pretendia precisamente isso, e eu gostaria que vocês reforçassem a necessidade da criação desta figura e o porquê da necessidade de termos esta figura em Portugal. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora daria a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Queria agradecer ao Grupo Vita a sua vinda cá, em primeiro lugar, e depois também tudo aquilo que já aqui nos disseram e que contribui para o nosso trabalho e para o trabalho deste grupo que pretende refletir sobre estas matérias, que julgo por si só também já é um avanço significativo nesta área. Foram abordadas diversas matérias e de âmbitos muito diversos. Queria começar por dizer que, do nosso ponto de vista, existe uma questão de, digamos assim, de base e de perspectiva para o próprio país, que é a questão dos direitos das crianças, que não se prende só com esta dimensão mais violenta e mais chocante, mas que começa desde a forma como encaramos ou não a criança como titular de direitos, a criança como centro da política pública, a criança como prioridade, digamos assim, para o desenvolvimento do próprio país e para a possibilidade de crescerem de uma forma harmoniosa e de se desenvolverem em todas as suas potencialidades. E achamos que estamos a viver tempos também difíceis desse ponto de vista, em que as crianças têm sido penalizadas em grande medida pelos diversos aspectos de contexto, digamos assim, mas que é possível fazer mais. E também nesta área, que é da defesa, digamos assim, dos direitos mais fundamentais, na questão da possibilidade das crianças terem uma tutela efetiva dos seus direitos e poderem fazer valer esses direitos e poderem também ter ajuda nas situações inomináveis que conhecemos. É preciso muito mais do que apenas legislação, do nosso ponto de vista, porque é preciso que no terreno essas mãos, essas vozes, esses incentivos existam de facto. E abordaram aqui várias... Está-me a ser difícil até resumir aquele que acho que é mais relevante, porque abordaram aqui diferentes aspectos que eu julgo que são fundamentais e que temos vindo a abordar. Um é a questão da formação. E quando dizemos formação, a formação transversal aos diversos intervenientes, mais diretos e menos diretos, com as crianças. O âmbito da saúde mental, e não estou a falar da saúde mental só para as crianças, estou a falar da saúde mental também para os adultos, para as famílias, porque essa também é uma forma de dar ferramentas e de capacidade para responder e quebrar ciclos até de violência muitas vezes. Aspectos que aqui colocaram relativamente ao sistema judicial e, enfim, de facto, há muito a fazer para criar canais que sejam adaptados às exigências e às necessidades de uma criança que sofreu um ataque deste tipo. Julgamos que esse também é um caminho a seguir. Mas percebemos também que há questões no plano das ideias, dos comportamentos, da cultura, das próprias organizações e dos nossos referentes comuns que têm que ser alterados. E, nomeadamente, a ideia de que é preciso ensinar, sim, os limites do corpo, o consentimento, o respeito a exigência do respeito por si próprio, o que é tolerável, o que é que não é tolerável. Antes de uma anterior audição, uma das intervenientes dizia a questão do segredo bom, o segredo mau, não é? E, por outro lado, para além destes conteúdos, é preciso que isso, como a educação sexual foi inicialmente, digamos assim, conceptualizada, também para a comunidade educativa, e a comunidade educativa também inclui os pais, os funcionários, os professores, enfim, todos. A comunidade educativa é uma comunidade muito importante na comunidade geral, portanto, de um determinado contexto e tem influência na forma como as coisas são encaradas e, portanto, aí também tem que haver uma política diferenciada, claro,
para as diferentes realidades e etapas de desenvolvimento, mas tem que existir essa preocupação, porque vivemos tempos, até do ponto de vista da questão da relação com o outro, do abuso, muito perigosos, porque há potencialidades imensas. Já estou outra vez a esticar-me, já vem sendo uma tradição, portanto vou com a benevolência da senhora coordenadora e compreendendo que este é um tema que tem muito, pronto, de facto. Eu queria, foram aqui questionados aspectos muito importantes, revejo-me nessas perguntas e por isso fazeria outras questões. Sabemos que têm feito já formações, dão formações, e dessas formações, o que é que vos é possível retirar do ponto de vista das necessidades estruturais mas também das potencialidades e digamos assim, a capacidade de absorção que existe para esta matéria? E em segundo lugar também, percebendo que a ideia é depois o conjunto dos instrumentos e das conclusões que retiram, implementá-las de uma forma mais institucional, digamos assim, ou seja, fazer com que esses procedimentos e essas conclusões que retiram depois sejam integradas pela própria Igreja. E de que forma é que isso se pode fazer? Porque isso não se faz isso depois pode ser retirado para outras organizações e era importante que esse contributo aqui pudesse ser partilhado. Muito obrigada, peço desculpa pelo tempo. Muito obrigada. Sra. Deputada, eu daria agora a palavra novamente ao Grupo Vita, ao David e à Sra. para, de facto, darem os esclarecimentos que entenderem pertinentes, da forma, gerindo o tempo da forma que entenderem que é melhor para vocês. Muito obrigada a todos pelas questões e pelas reflexões. Vou aqui responder a uma parte destas questões e depois aqui as questões mais relacionadas com a área do direito, em concreto, será o Dr. David a responder. Nós, efetivamente, funcionamos há 4 meses e pouco, temos uma linha de denúncia que funciona todos os dias úteis das 9 às 6, mas que, efetivamente, também toca fora desse horário durante o fim de semana e, de uma forma geral, nós atendemos, e digo nós porque eu também faço questão de atender essa linha. Fui criticada no início por isso, como é que a coordenadora do grupo também está a fazer atendimento telefónico. Acho que é importante perceber, ouvir as pessoas e não apenas coordenar o grupo e, portanto, a linha tem semanalmente rodado por 4 dos elementos do grupo Vita. Temos mais pedidos de ajuda através da linha telefónica do que propriamente através do formulário que está disponível no site. Também tivemos alguns pedidos via e-mail, diretamente. Mas, de facto, a esmagadora maioria das vítimas, das pessoas, pede-nos ajuda através da linha telefónica. Tivemos até à data cerca de 250 chamadas. Dessas cerca de 250 chamadas, naturalmente que nem todas elas são relativas a situações de violência sexual. Podemos apurar nestes 4 meses cerca de 60 situações, números que foram atualizados ontem, antes de virmos para aqui. Portanto, cerca de 60 situações muito diversas, mas dentro desta diversidade e dentro destes diferentes contextos, posso dizer-vos que a média etária das pessoas que nos pede ajuda situa-se um pouco acima dos 50 anos de idade e que são pessoas que demoraram, portanto, 35 a 40 anos a conseguir revelar. A maior parte das pessoas foi connosco que falou a primeira vez, há pessoas que já tinham partilhado com a ex-comissão independente, mas muitas delas, e aquele exemplo que vem nessa reportagem da senhora de 82 anos, era muito nessa linha. Não quero morrer com este silêncio e com este segredo. Tinha sido abusada aos 12, portanto, há 70 anos que guardava esse segredo. Foi a pessoa mais idosa que nos ligou até ao momento. A pessoa mais nova que nos contactou até ao momento foi uma jovem de 16 anos, portanto, uma situação em curso, a decorrer no momento presente, que foi imediatamente sinalizada para a PGR, naturalmente, como está previsto. As vítimas sentem-se... Eu nem sei como é que respondo a essa pergunta, mas as vítimas sentem aqui um impacto que aquilo que nós estamos a sentir do contacto muito direto que temos com estas vítimas é de que o facto do agressor ter sido quem era, uma figura da Igreja, como alguém me dizia esta semana, uma vítima era quase Deus, portanto, era como estar com Deus, é uma figura divina, é uma figura endeusada, que está num patamar tão acima que depois é muito difícil de gerir esta assimetria de poder. Nós sabemos que todas as situações de violência sexual são pautadas pela assimetria de poder, mas aqui esta assimetria é mais acentuada e, por isso, a dificuldade da denúncia, da revelação, em quebrar o segredo, é muito, muito mais significativa.
Naturalmente que entendemos também que é necessário abrir, e portanto também darei um bocadinho a palavra ao David sobre isto, mas alargar esta possibilidade de haver diferentes canais de denúncia, sendo certo que as próprias entidades eclesiásticas reconhecem que neste momento deverá ser preferível um canal de denúncia mais externo, ou seja, para que as pessoas possam ter maior confiança ao efetuar essa denúncia e não tenham tanto medo do tal encobrimento que efetivamente, enfim, assombra aqui um pouco este tema. O facto das vítimas terem, algumas, não é, terem descompensado, não é, durante a JMJ. A JMJ teve um efeito paradoxal nas pessoas, em geral, diria eu, foi muito impactante, e nas vítimas de violência sexual tivemos duas situações. Tivemos as vítimas que se sentiram empoderadas com a presença do Papa e que durante essa semana, e nós dissemos isso na altura, o telefone tocou mais. O telefone tocou mais no sentido em que as pessoas viam na televisão, ouviam as palavras do Papa e sentiam-se encorajadas, empoderadas e decidiram dar esse passo. E depois tivemos o reverso da medalha, que é um reverso preocupante, mas que é expectável perante este tipo de situação, em que há uma excessiva mediatização do tema, e nós, desde que todo este processo teve início, raro é o dia em que não se fala na comunicação social deste tema, que é a ativação de memórias. E a ativação de memórias traumáticas, que as pessoas achavam, não é, que estavam arrumadas há muitos anos, é um desarrumar, muitas vezes, perturbador. Porque é um desarrumar sozinho, é a pessoa estar em casa e ligar a televisão ou ligar o rádio e, de repente, confrontar-se com as memórias que vão emergindo, sem ter depois alguém que as ajude a elaborar essas mesmas memórias. E, portanto, pessoas que muitas vezes nos ligavam e diziam: eu até achava que isto estava arrumado, estável, e isto veio-me dizer que, afinal, não. Eu não queria voltar a pensar nisto, e, portanto, esta estimulação... E, na prática, esta estimulação vai-se mantendo. Não foi só durante a JMJ, porque, efetivamente, a comunicação social tem dado muita visibilidade ao tema, e isto é positivo, porque é preciso desocultar, é preciso falar sobre o tema. Aliás, os agressores sexuais dizem-nos, em regra, continuem sem falar sobre o tema, que isso só nos favorece. É algo que eles nos dizem. Estou a pensar num estudo em concreto que realizámos há uns anos com reclusos confessos, mas, ao mesmo tempo, temos que perceber que esta maior ativação deixa muitas pessoas desprotegidas. E será que depois temos resposta para elas? Será que elas sabem depois onde é que se vão dirigir? Nem sempre. Portanto, a questão dos prazos, eu vou deixar aqui o David falar sobre isso, reforçando as questões da maturidade para tomar uma decisão. Estas pessoas estão 35, 40 anos para revelar, mas temos todo um processo de maturidade, não é, que foi sendo desenvolvido, sabendo nós, através também dos estudos ao nível da área da neurologia, que o processo de tomada de decisão fica comprometido quando vivemos experiências traumáticas. E, portanto, não é a mesma coisa que qualquer um de nós que não viveu uma experiência traumática poder fazer essa mesma revelação. Os números que a APAV terá trazido, enfim, na prática são aqui um bocadinho o espelho também daquilo que a literatura nos vai dando e das estimativas que vão sendo feitas, mas falamos muito em estimativas, não é? Falamos muito em... Pensamos que, provavelmente, e, portanto, efetivamente reforçamos a necessidade de um estudo, mas um estudo também que vá entrevistar adultos, para perceber se estes adultos lá atrás, na sua infância ou na adolescência, viveram alguma situação, os chamados estudos retrospectivos, e não apenas estudos agora com crianças e jovens para avaliar a prevalência. A figura do provedor da criança, pois para nós parece-nos completamente fundamental, porque efetivamente assumimos aqui um compromisso e a Convenção sobre os Direitos da Criança, enfim, já tem algumas décadas, e sentimos claramente, e outro dia, em jeito de desabafo, dizia: este país não é para crianças. Este país não é para crianças porque, em muitos setores, os seus direitos não são salvaguardados. E há uma questão muito preocupante na área dos estudos sobre os direitos das crianças, que é as próprias crianças não têm noção dos seus direitos. As crianças, quando questionadas sobre os seus direitos, desconhecem-nos. Falam-nos muitas vezes em desejos, confundem direitos com desejos, não têm a noção de que determinadas questões são um direito, logo também não conseguem perceber quando é que esse direito está a ser violado, logo também não vão sinalizar nem pedir ajuda quando há a violação desse direito. Portanto, parece-nos absolutamente essencial que se trabalhe numa educação para os direitos que envolva sempre, naturalmente, numa perspectiva sistémica, mas que foque também as próprias crianças, que elas se apropriem dos seus direitos, que elas saibam que direitos é que elas têm e, no fundo, dizer que nós em Portugal temos dois grandes picos de sensibilização, que é em abril, mês da prevenção dos maus-tratos, e é em novembro, quando se comemora a Convenção. Mas não chega, em dois momentos do ano, fazer N ações de sensibilização, iniciativas em escolas, etc. Porque é um bocadinho pulverizar as crianças com uma abordagem que depois não é continuada ao longo do tempo. E quanto mais pequeninas são as crianças, mais novas, mais imaturas, maior a necessidade
necessidade de uma intervenção acompanhada e continuada ao longo do tempo. Portanto, precisamos de inserir, e por isso volto à escola, volto à cidadania e volto à necessidade de centralizar a abordagem sobre os direitos das crianças integrada naquilo que nós entendemos como nós, em função da literatura naturalmente, o que é que são os programas de prevenção primária do abuso sexual. Os programas de prevenção primária trabalham os segredos bons e maus, como disse, trabalham os toques, trabalham os direitos, os meus e os do outro, trabalham os limites, trabalham o corpo, as partes privadas, trabalham o saber dizer sim, o saber dizer não e trabalham o pedir ajuda. Estamos a falar de dotar as nossas crianças não só de conhecimentos, mas também de competências que lhes permitam perceber e identificar potenciais situações de risco e saber o que fazer perante essas situações. E não confundir isto, é importante reforçar, porque às vezes confunde-se, isto não é transmitir para as mãos das crianças a responsabilidade da sua proteção. A responsabilidade é nossa, é dos adultos e é da comunidade, mas é muito importante que as crianças tenham determinadas ferramentas no sentido de perceber, identificar e saber sinalizar. A formação, efetivamente, a formação que nós iniciamos no âmbito do Grupo Vita é recente. De qualquer das maneiras, já tivemos aqui um público bastante abrangente, quer com advogados, quer com institutos religiosos diversos, quer com todas as comissões diocesanas do país, quer com a Associação de Escolas Católicas. Começámos tudo entre esta semana e a semana passada. Diria que ainda é um bocadinho cedo, não é, para fazer um bocadinho um balanço, mas posso dizer rapidamente aquilo que eu já percebi, porque estive em todas estas formações. A primeira, há uma necessidade urgente de uniformizar procedimentos de atuação. Portanto, cada entidade tem um procedimento diferente. A necessidade urgente de criar os tais canais de denúncia, ainda hoje de manhã essa questão foi colocada por algumas entidades eclesiásticas, a necessidade de definir metodologias de prevenção e de recrutamento seguro, e a necessidade de uniformizar os conhecimentos de todas estas pessoas sobre o tema, porque ainda há muitas pessoas dentro desta estrutura eclesiástica, que é muito grande, que entendem, por exemplo, que podem elas próprias fazer a sua própria investigação, e não as entidades competentes, que podem elas próprias abordar, por exemplo, o suspeito, que deverá ser uma abordagem feita pelas entidades competentes. E, portanto, é urgente criar procedimentos e, efetivamente, estamos a tentar uniformizá-los. Vamos apresentar, dia 12 de dezembro, quando apresentarmos o primeiro relatório, um manual de prevenção primária da violência sexual na Igreja, partindo daquilo que já existe, partindo daquilo que é a investigação, que é escassa ao nível do mundo e de Portugal em concreto, e que estamos também a tentar avançar nesse caminho da investigação, porque precisamos de conhecer melhor esta realidade. Estamos focados na Igreja, é verdade, mas não podemos esquecer o panorama geral, porque efetivamente a prevalência da violência é muito maior noutros contextos do que na Igreja. Dava a palavra agora ao David. Serei breve. Já ultrapassou o tempo, mas eu dar-lhe aí mais algum tempo para... Serei muito breve, são poucas questões também. A primeira questão, sobre os contextos em que a denúncia deve ser alargada e se deve acontecer na Igreja. Sim, parece-me que sim. Parece-me que deve... A nossa política desde o primeiro dia e a nossa intenção desde o primeiro dia é acabar com o encobrimento de todo. E, portanto, parece-me sim que os deveres de denúncia devem incidir sobre toda e qualquer entidade que lide com crianças com um grau mínimo de intensidade. Podemos encontrar um lugar paralelo na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, em que se cria um critério mínimo para haver uma necessidade de canais de whistleblowing, e isso parece-me, ou de denúncia, isso parece-me evidente que deve acontecer. Claro que há que terem atenção à realidade específica da Igreja, o segredo da confissão, e aí é uma opção do legislador, naturalmente, saber quais são as consequências que quer atribuir ao cumprimento do segredo, que não vem de direito interno e, portanto, não vem sequer de direito civil, em sentido amplo, direito da sociedade, e, portanto, aí é uma opção, naturalmente, do legislador. Cada um de nós terá a sua opinião. Agora, se me perguntam se deve ou não haver a implementação de uma obrigação de denúncia, a minha resposta, e creio que falo pelo grupo nesta parte, e falo, aliás, pelo grupo, é que sim, deve haver. Não tenho dúvidas quanto a isto. Quanto ao prazo de prescrição, a proposta de 40 anos era para começar a contar ou para terminar? Não me percebi, peço desculpa. Não prescrever antes dos 40, à semelhança do que existe agora. Enfim, novamente, é um prazo que me parece estar dentro da margem de liberdade do legislador.
novamente, não me parece que seja, nós devamos opinar quanto a números concretos, porque o critério tem de ser o jurídico acima de tudo, e é um critério que será encontrado pelo legislador dentro da estrutura de valores que temos no nosso Código, dentro da especificidade deste crime. Um prazo que começasse a correr a partir dos 40 anos, parecer-me um prazo, uma material imprescritibilidade, mas um prazo de prescrição que termine, que não possa terminar antes dos 40 anos, é uma solução constitucionalmente que me parece admissível. E quanto a isso, enfim, cada um de nós terá a sua opinião, mas essa será uma opinião e será pouco mais do que isso, portanto não avançarei muito mais neste ponto. Parece-me sim que o prazo deve ser alargado, parece-me sim que o prazo nunca poderia terminar antes dos 30 anos, a possibilidade do prazo começar a correr aos 30 anos ou quando o procedimento se inicie antes dessa data parece-me aceitável. É importante ter em conta que os prazos de prescrição suspendem-se e interrompem-se a partir do momento em que há um processo e se verificam causas de suspensão e de interrupção, portanto um prazo de 15 anos é 15 mais metade mais 3 e, portanto, pode ser muito mais longo do que isto. Quanto à questão dos artigos 68b e 69c, qual o trabalho a fazer, parece que o trabalho terá de ser, independentemente da concreta redação da norma, que naturalmente não nos caberá a nós, enquanto grupo, adiantar, terá de ser um alargamento do prazo, na medida em que um prazo mínimo de 5 anos para proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais parece manifestamente curto, exceto quando o menor tenha 13 anos e isso vai até aos 18, claro, em caso em que não será. Mas a inibição desta, e naturalmente falando do menor concreto, porque poderá haver outros menores depois disto, e acontece casos de abusadores que têm, entretanto, sujeitos a esta medida, que são, entretanto, constituem, entretanto, família. Por último, e creio que estou a responder a todas as questões, a última questão é se, a propósito ainda do direito de denúncia, se o Estado, e aqui o legislador, decide, vai ter de decidir o que fazer com o segredo da confissão, se quiser implementar mecanismos de denúncia e com as normas, e criará naturalmente um conflito que é impossível de resolver se houver esse dever de obrigação, que terá de ser resolvido de caso a caso, será resolvido com as normas gerais, claro que não nos caberá a nós entrar por aí. E, portanto, o que deve existir, e isso não temos dúvida, e com isto que termino, um dever geral de denúncia, quer dos membros da Igreja, excetuando alguns casos que poderão ver individualmente, mas eu acho que deve haver um dever geral de denúncia, deve haver um dever geral de denúncia de todas as pessoas que trabalham em instituições, por exemplo, em escolas religiosas, parece-me que sim, parece-nos que isto deverá ser implementado, e os canais deverão ser implementados. Temos já um lugar paralelo na corrupção, podemos evidentemente adaptar às circunstâncias do caso, mas canais que prevejam, enfim, mecanismos e garantias de confidencialidade, de segurança, e que evitem, de todo modo, qualquer tipo de encobrimento, se necessário, encaminhando essas denúncias para uma entidade externa a constituir. Será uma opção, naturalmente, do legislador. Creio que respondemos a tudo. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez à doutora Ruta Agulhos, à doutora Alexandra, ao doutor David, o vosso contributo e a vossa disponibilidade para estarem aqui, também um bocadinho já fora de horas, a darem-nos umas luzes, uma ajuda e a vossa experiência, que é sempre interessante para este grupo de trabalho, que ainda vamos nos inícios para ver como é que, porque evidentemente que os abusos também não são só na Igreja e, portanto, e não são só, nós ainda agora aqui ouvimos, está a haver uma proliferação também de abusos perpetrados online e de aliciamento online, e nós vamos tendo aqui várias perspectivas que são sempre boas na construção de um modelo legislativo mais rico, com certeza. Muito obrigada mais uma vez.